Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar transformados pela aprovação. Nós temos falado muito de propósito e você viu aqui o cenário também mudou. Então nós também nos transformamos dia a dia. Deus tem um propósito para cada um de nós. Para cada problema, Deus também tem um propósito. Ele usa circunstâncias para nos tornar semelhantes a Cristo. E a razão é óbvia. Jesus nos alertou e nos alerta diariamente que teríamos problemas e temos problemas diariamente nas nossas vidas, no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer ou do sofrimento. Ninguém tem oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Toda vez que resolvemos um problema, tem o outro nos aguardando. Nem todos são grandes, mas todos os problemas são importantes no nosso processo de crescimento, de planejamento do que Deus tem para nós. Pedro, no seu livro 1 Pedro, no capítulo 4, nos assegura: não se assustem e nem se admirem quando passarem pelas provas ardentes vindouras. Ele já diz que as provas não são só de hoje, nós temos provas vindouras, pois não é coisa estranha nem fora do comum que nos acontece. Deus utiliza os problemas para nos trazer para perto dele. Salmo 119 fala: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. As nossas mais íntimas experiências de adoração ocorrem nos dias mais sombrios, que nós temos mais dificuldades, que nós enfrentamos mais problemas, e é aí que o nosso coração está partido, sentindo-nos abandonado, com uma dor intensa. E quando nós buscamos a Deus nesses períodos de sofrimento, nesses períodos de ansiedade, nós aprendemos a fazer a nossa oração sincera, autêntica, honesta, com o coração quebrantado, com Deus nos ouvindo. Quando nós sentimos essa dor física, essa dor emocional, essa dor da alma, nós não temos disposição nem mesmo para orações superficiais, porque no sofrimento nós aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma forma. Aí é que nós nos abrimos, aí é que nós falamos tudo o que nós temos que falar, e Deus podia ter mantido José fora da cadeia. Então, naquele sofrimento de José, na cadeia, na perseguição, dele ser escravo, em todos os sentidos dele, muitas vezes olhe para nós, que nós nos sentimos assim, como se estivéssemos presos, como se estivéssemos sofrendo. Daniel também, Deus podia ter permitido ele fora da cova dos leões, poderia ter evitado que Jeremias fosse lançado a um poço de lama, poderia ter impedido os 3 naufrágios de Paulo e evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha ardente, na Babilônia, com Nabucodonosor. Mas Deus não fez isso. Deus não fez com que José, com que Daniel, com que Paulo, com que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem desviados de todos os problemas dele. Ele deixou que esses problemas ocorressem. E em decorrência de cada um desses, foram trazidos mais para perto de Deus e nos dado como exemplo que mesmo diante das aflições, que Deus pode tirar as aflições, mas Ele está ali nos ensinando, fazendo que a gente chegue mais a perto dele. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e a depender mais dele, em vez de confiar em nós mesmos. Em 2 Coríntios, Paulo nos testifica sobre esse benefício. Olha como é lindo isso. Paulo fala: sentimos que estávamos condenados à morte. Percebemos que éramos fracos e nós somos fracos. Foi bom porque colocamos tudo nas mãos de Deus. E o único que poderia salvar-nos, capaz até de levantar os mortos, independente da causa, nenhum de nossos problemas pode acontecer sem a permissão de Deus. O único, como Paulo falou, o único que poderia salvar eles era
Deus. E assim como o único que pôde salvar Daniel da cova dos leões foi Deus. O único que pôde fazer José passar por todo e se tornar governador foi Deus. O único que pôde dar o testemunho de Sadraque e Abednego foi Deus. Tudo ocorre a um filho de Deus e é filtrado por ele. E esse filho somos nós. E ele usa tudo para o nosso bem. Mesmo que o nosso inimigo ou que outras pessoas tensionem a usar para o mal, todos os dias da nossa vida está escrito no calendário de Deus. Todos os dias de nós está na agenda do Senhor. E antes de nascermos, como diz em Romanos 8, que nos fala, sabemos que Deus age em todas as coisas de modo que trabalha em conjunto para bem dos que o amam. Esses são os chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conhece de antemão as pessoas e as escolhas que Ele faz para nos tornar igual ao seu Filho amado. Em Salmos também fala que o Senhor já nos escolheu no ventre da nossa mãe. Ele já, antes mesmo dos nossos pais saberem que nós viríamos ao mundo, Ele já tinha nos escolhidos. E Romanos 8 ainda continua. Uma passagem, às vezes, não bem compreendidas por nós, e às vezes erroneamente citada. Mas preste atenção nessa passagem. Essa passagem de Romanos 8 não diz que Deus faz tudo sair de acordo com a nossa vontade. Também não fala que tudo que Deus faz na terra acaba com o final feliz. Existem muitos finais infelizes sobre a terra. Muitos de nós temos talvez querendo um milagre que aconteça nos nossos filhos, que aconteçam numa fatalidade. A gente trabalha em hospital, a gente vê assim o sofrimento às vezes de um pai querendo e de uma mãe querendo um milagre no seu filho, mas nem todos os sinais são felizes para nós. Mas nessa infelicidade nós somos abençoados, porque Deus realmente nos faz a gente ver quão frágeis nós somos, não só nós, mas ao nosso redor. E somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. Examinamos bem a nossa vida e tenha a sabedoria em nossa esperança. Em tempos difíceis, nós temos que ter esperança. Não podemos estar fundamentados somente em pensamentos positivos e motivação, mas sim na certeza baseada na palavra do Senhor, na palavra dele. Porque Deus é que tem pleno controle e ama a todos nós. Deus age, Ele é um grande projetista. Ele já sabe, atrás do seu projeto, tudo o que há. E não é um resultado de acaso fortuito, de destino de sorte. Existe um plano do Senhor para cada um de nós. A história nossa pertence a Deus, Ele nos escolheu. E é Deus que controla o leme. Nós cometemos erros, mas Deus jamais, em todas as coisas, no plano dele, nada ele comete erro. E ele tem um plano para cada um de nós. E ele envolve tudo que nos acontece. Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas mágoas, as nossas doenças, seja doenças físicas ou espirituais, da alma, doenças mentais. Ele controla as nossas dívidas, ele sabe dos acontecimentos infelizes que acontecem na nossa vida. Deus faz o bem aflorar. E ele fez isso no Calvário, quando fez com que seu filho fosse ressuscitado. Não de forma isolada e não de fatos isolados na nossa vida, mas os fatos na nossa vida agem conforme o plano do Senhor para nós. É um conjunto. É um planejamento. Por exemplo, para fazermos um bolo, utilizamos ingredientes: farinha, ovos, água, leite. Mas se nós usarmos só a farinha, ou só o ovo, ou só o leite, cada ingrediente é desagradável ao paladar. Mesmo às vezes amargo, quando a gente bota bicarbonato, mas junto o bolo se torna delicioso.
se dermos a Deus todas as nossas experiências horríveis e desagradáveis que Ele já conhece, Deus as mistura para que se tornem agradáveis para o bem daquele que obedece a Deus. Grande parte do que acontece no mundo é mau e cruel, está escrito na Bíblia. Mas Deus é especialista em extrair o bem nosso, o bem de cada dia, o bem de cada pessoa. Vocês viram que na genealogia de Jesus existem 4 mulheres listadas? Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Tamar, ela seduziu seu próprio sogro para engravidar. A Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei casando-se com um judeu, o Boaz. E Betseba cometeu adultério com Davi. Então, não são exatamente reputações excelentes, mas Deus fez que o bem resultasse do mal. E Jesus veio através dessa linhagem. O propósito de Deus é maior que os nossos problemas, que o nosso sofrimento e até mesmo que os nossos pecados. Daqueles que o amam e são chamados. Essa é a promessa. É para os obedientes, é para os filhos de Deus, é para mim e é para você. Não para os que vivem em oposição a Deus, não para os que não têm fé, não para os que não creem, insistindo em seguir seus próprios caminhos de acordo com o seu próprio propósito. E qual é o seu propósito? Eu já sei o meu propósito. Qual é? Que nós sejamos iguais a Cristo. Nós somos joias moldadas por Deus. E se o martelo do joalheiro não for forte o suficiente para parar as nossas arestas, para parar a aresta desta joia, para lapidar, ele vai ter que usar uma marreta. Se somos obstinados de achar que tudo acontece como eu quero, como o meu propósito, ele usará até uma britadeira, se for necessário, para nos moldarmos, desde que nós estejamos abertos. Cada problema é uma oportunidade de edificar o nosso caráter. E quanto mais difícil, mais é o potencial para o desenvolvimento de músculos espirituais e fibra moral. É nisso que Deus trabalha. É no nosso espírito, é na nossa honra. Ele quer que nós sejamos testemunhas de honra dele. Então, é nisso que ele trabalha. Por isso, em Romanos 5, Paulo nos fala para saber que as dificuldades produzem paciência. E a paciência produz o caráter. O que acontece exteriormente em nossa vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de nós. Quais são as nossas realmente, o que nós decidimos, as nossas decisões. As circunstâncias da vida, os ambientes que a gente se encontra nesse momento são temporárias, mas o nosso caráter, o que se passa no nosso coração, os nossos pensamentos, que só Deus conhece nós, esses duram para sempre. A Bíblia frequentemente compara as provações de fogo que refinam o metal. Então são as provações nossas, do dia a dia, as dificuldades, as angústias, as ansiedades, que faz com que nós aprendemos e queimamos as impurezas, aquilo que não, as nossas decisões, elas têm que realmente estar estruturadas naquilo que é o bem, naquilo que honra, naquilo que nos dá caráter. Em 1 Pedro fala que as dificuldades vêm para provar a fé, que ela seja pura. E essa pureza de fé vale mais do que ouro. Olha como é lindo isso. A fé vale muito mais do que ouro. Tem aquela música que é feita de uma palavra bíblica também, coloque o pé que eu coloco o chão. É como sabermos que a prata é pura. Se nós temos essa certeza, né, de que nós colocamos o pé e Deus coloca o chão, quando a prata é pura, como que a gente sabe? Quando nós vimos o nosso reflexo nela. É como se fosse um espelho. Quando somos refinados pelas aprovações, as pessoas veem o reflexo do Senhor Jesus na nossa vida.
Em Tiago 1 fala que sob pressão a fé é forçada, é moldada e é para fora, ela se expõe verdadeiramente. É como diz, a boca fala do que o coração está cheio. Em Hebreus 5 fala que Jesus aprendeu a obedecer por meio de seus sofrimentos e foi aperfeiçoado por meio dos seus sofrimentos. Se Jesus aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos dele, quem dera nós. O plano de Deus é bom, ele visa o melhor e o nosso bem. E está escrito na Bíblia que os planos de Deus são planos de nos fazer prosperar e não de causar danos. Planos de esperança e futuro. É isso que Deus quer. E José compreendeu isso verdadeiramente quando falou para os seus irmãos que o venderam como escravo. José disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ezequias expressou esse mesmo sentimento. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Sempre que Deus disser não ao nosso pedido, lembramos, Deus faz o que é melhor para nós. Ele nos treina para viver o melhor. É vital nos manter concentrados nos planos de Deus, não em nosso problema ou sofrimento. Foi assim que Jesus suportou o sofrimento na cruz. Moisés aguentou uma vida de problemas, porque contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Disse, nas dificuldades pequenas, ela não durará muito e ainda produzem para nós glória imensurável. Então essas dificuldades tão pequenas no nosso dia a dia, elas podem produzir uma glória imensurável na nossa vida. E dura para sempre, porque como ela nos ensina, ensinamos aos outros. E isso nós semeamos com o nosso testemunho. Tiago 1 diz que para sermos pacientes e persistentes, entendemos que os problemas vão para testar a nossa fé e gerar em nós perseverança. Por isso sempre tem a questão da paciência, da resiliência, da perseverança. E Tiago ainda fala que para deixarmos que a perseverança se desenvolva e descubra que se nos tornando um caráter mais maduro, mais íntegro. A construção do caráter é um processo lento, é lento. Sempre tentamos evitar ou escapar das dificuldades. Sempre invalidamos o processo, atrasamos o nosso crescimento porque nós achamos que essa não é o melhor caminho para a nossa vida. Mas o caminho para a nossa vida é enfrentar os problemas que se aparecem no exato momento que se aparecem. E não perguntar por que eu tenho que passar, mas sim perguntar o que quer que eu aprenda com esse problema, com essa passagem, como que eu vou resolver, o que quer que eu aprenda com o que eu resolvo. Confiamos sempre seguindo para o alvo, fazendo certo. No livro de Hebreus, nos fala para perseverarmos, de modo que recebemos a promessa. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida desde que nós perseverarmos, persistirmos, termos paciência, termos resiliência, não desistirmos e crescemos. Porque Deus faz o melhor para nós. Nesse momento, Deus crê que o Senhor está no controle de todas as coisas. Como está escrito de Romanos. Mesmo quando não entendemos, confiamos que tudo coopera para o bem dos que te amam. Alinha a nossa vida ao teu propósito, Senhor, e nos molde para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Dá-nos, Senhor, a fé para confiarmos nos teus planos e a paz para descansarmos na tua vontade. E agora vamos orar para o Senhor. Nessa palavra para nos transformar no nosso propósito, para sabermos que todos os problemas, tudo aquilo que acontece no dia a dia é transformado para um bem maior em nossa vida.
Deus, cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, como está escrito na tua palavra em Romanos. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando está difícil, que nós confiamos que tudo coopera para o nosso bem, o bem daqueles que te amam. Alinha, Senhor, a nossa vida ao teu propósito e molda-nos para sermos cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus. Dá-nos a fé para confiarmos nos teus planos e a paz para descansarmos na tua vontade perfeita e agradável. Até a próxima. Esteja conosco, compartilhe, dê o seu like, faça seu comentário se você gostou dessa palavra e até a próxima palavra do Senhor, da sua palavra para cada um de nós.